mais uma vez aí. Essa palestra foi encomendada para mim pelo pessoal lá do Espírito Santo, da AMA Espírito Santo, e eles me ligaram e falaram assim: Décio, o teu tema vai ser o que André Luiz tem a dizer sobre epigenética. E como de habitual, né, eu pensei, André Luiz tem alguma coisa a dizer sobre epigenética? A epigenética é uma coisa tão nova que tem muito biólogo que não sabe o que é. Ainda não está sendo estudado nas escolas, é uma coisa assim, é a última novidade de genética. E está sendo discutida ainda e muito polemizada ainda por conta das consequências do que essas informações têm a dizer. E mais uma vez eu fui atrás e descobri que o André Luiz antecipou o conhecimento da epigenética em mais de 70 anos. Né? Então a gente tem um tesouro enorme nas nossas mãos, enorme, incomensurável. E é muito importante que a gente esteja consciente desse tesouro e que a gente saiba usá-lo com consciência, como uma bússola, um norte mesmo, para direcionar os nossos estudos, as nossas pesquisas, que vão colocar a gente em grande vantagem em relação ao desenvolvimento do conhecimento científico. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O que é epigenética, primeiro, para depois a gente ouvir o que o André Luiz tem a dizer sobre isso, tá? Então, o que é epigenética? A palavra epigenética vem do termo, do prefixo grego epi, que está acima de, sobre algo, e sobre a genética, ou seja, são fatores que influenciariam a genética. Então ela estuda as mudanças herdadas das funções dos genes, provocada por fatores endógenos ou exógenos, ou seja, coisas do meu corpo ou coisas do meio que influenciam o meu corpo. Essas duas coisas teriam a capacidade de mudar a minha genética. Então, a gente tinha, na nossa época, né, estou vendo aqui uma média de idade mais ou menos, a gente aprendeu na escola que os genes determinavam as pessoas e determinavam a nossa vida. É a doutrina da ditadura dos genes. A gente aprendeu que a gente não tinha como fugir da nossa genética. Então tinha aquela coisa, não adote uma criança porque se ela for filha de um assassino, ela vai ser assassina. Né? A epigenética, a genética, o determinismo genético chegou à psicologia. Então, se você é irritado, seus filhos vão ser irritados porque geneticamente você está passando isso para eles. Hoje a gente sabe que isso é uma grande bobagem, né? Não é assim que funciona. E mais, nós não somos os nossos genes. Os nossos genes servem aos nossos espíritos, né? A nossa mente é o que nós somos na realidade. Então, o que acaba acontecendo é que a epigenética consegue explicar uma coisa que a genética clássica não conseguia. Então, como é que ocorria a evolução dos animais? Através da genética. Como? Através da alteração dos genes. Como essa alteração ocorre? Através da mutação. Então, o meio pode mutar um gene? Claro que pode. A radiação muta um gene, uma série de fatores que podem mutar o gene. Mas aí, o que acontece? Essa mutação, ela se daria entre uma geração e a outra, colocada à prova no meio, né? Se fosse uma mutação que trouxesse uma característica vantajosa para o animal, aí entra Darwin, né? Ele fica mais resistente ao meio e vai ter um maior número de descendentes transmitindo essa característica genética. Só que a observação mostra que para eu ter uma mudança no código genético de uma espécie, eu preciso de várias gerações. 3, 4, 5 gerações. E muitas das observações feitas mostram que alguns animais precisam de mudanças muito rápidas para se adaptarem rapidamente a mudanças do meio ambiente. E que essas adaptações precisavam ocorrer de uma geração a outra. Na época da ditadura dos genes, a gente não tinha como explicar isso. E agora, com a epigenética, a gente explica. Por quê?
Porque a epigenética explica o mecanismo com o qual as minhas mudanças fenotípicas podem ser transmitidas para os meus descendentes. O que isso significa? O que é o fenótipo? O fenótipo é o que você vê quando você olha no espelho. O seu aspecto fenotípico. E o seu aspecto genotípico é o que você observa quando você vai olhar o seu genoma. Então, nem tudo que está no seu genoma vai se manifestar fenotipicamente. Então, você pode ter um gene, um oncogene, um gene que determina um câncer, e esse câncer nunca se manifestar fisicamente. Ou seja, você não ter a manifestação biológica, física, de uma característica genética. Por quê? Porque nós descobrimos que os nossos genes não são a nossa identidade. Eles são conjuntos de softwares que estão disponíveis para serem ou não utilizados. Então, se você pegar o seu telemóvel, abrir o seu telemóvel, você vai ver um monte de ícones. Cada ícone é um programa, é um software, é um app, um aplicativo. Esse aplicativo, ele se manifesta espontaneamente? Não. Ele precisou ser programado. Então, quando você compra um telemóvel, você vai ligar ele e vão se apresentar aqueles apps que vieram de fábrica. Então, quando você vai reencarnar, você ganha um telemóvel. E nesse telemóvel vem alguns programas que já vieram do seu pai e da sua mãe. O que você faz com aquilo? O que você quiser. Você pode ligar e acionar alguns apps. Você pode programar alguns apps para eles serem ligados ou desligados. Ou você pode esconder alguns apps. Então, não tem aqueles que são bonitinhos, mas que você não sabe para que serve? E que você morre de medo de apertar? Porque se aperta, ele começa a perguntar um monte de coisa que você não sabe responder. E no final das contas, ele trava e você não consegue mais usar. Não é assim? Não sei se sou só eu que sou um ignorante da tecnologia. Então, aqueles que são mais bonitinhos são os primeiros que eu escondo. Porque toda vez que eu abro e olho, eu falo, mas que será que ele serve? E tenho vontade de apertar. E se for um oncogene? Melhor não. Então o que eu faço? Eu coloco eles escondidos numa página que eu nunca acesso, para não correr o risco de apertar eles, mesmo que acidentalmente. Quando você põe no bolso antes de desligar, e aí a hora que você pega ele está fazendo um negócio que você nunca viu ele fazer. Não é? Então é exatamente a mesma coisa. Os nossos genes são softwares disponíveis para uso. Agora a grande pergunta é, eu posso ativar todos, desativar todos? Eu consigo acrescentar, apagar? Então essa pergunta era respondida como não. Depois da epigenética, a resposta é sim. Entretanto, a epigenética modifica a maneira como os genes vão se comportar e não determina quais são os genes que